Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecer, Deus Altíssimo, pelos livramentos que tu tem nos dado, livramentos visíveis e invisíveis, livramentos que nós vemos e livramentos que vemos e que também não vemos, ó Pai. Livramentos, Senhor Pai, para conosco, com a nossa família, para com os nossos familiares, para com o teu povo, os teus servos, as tuas servas, livramentos para toda a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Pai Santo, a cada dia nos ajuda, Senhor, pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, a compreender a tua palavra, mas também, Deus Altíssimo, nos ajuda a viver a tua palavra, a praticar a tua palavra. Ó Deus Altíssimo, nós te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos firma, Deus Altíssimo, na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, Deus Altíssimo, estaremos contigo na glória, e então por toda a eternidade, louvando o teu nome, para todo sempre. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e neste momento, dar continuidade aos vídeos com as mensagens da Palavra de Deus, nesses dias em que estamos passando por esta prova em toda a face da terra. E nós sabemos, irmãos, que o nosso prazer é adorar ao Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer que seja a circunstância. O prazer do povo de Deus deve ser adorar o Senhor em espírito e em verdade. Clamar a Ele a cada dia, adorar a Ele, clamar pela sua infinita misericórdia, porque a palavra de Deus nos ensina isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Prezados irmãos, nesta noite que seria um culto de doutrina na nossa congregação, alguns irmãos até já sabem que estamos fazendo esses vídeos e enviando para a amada igreja, porque domingo na escola bíblica dominical, os irmãos conversaram isso comigo e pediram que, se possível, assim fosse feito, que muitos irmãos não poderiam ir, estariam cuidando também de seus familiares, alguns são idosos, e o fazem bem, fazem corretamente, porque a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos ter cuidado daqueles que são nossos. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, aqueles que são da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. E nós devemos cumprir a palavra de Deus. Devemos estar orando uns com os outros, intercedendo. Estamos em campanha de oração com os irmãos, também às madrugadas. A partir da meia-noite, estamos orando com a amada igreja, jejuando, consagrando as nossas vidas. Já estamos no 7º dia de campanha de jejum e oração. E queremos convidar os amados irmãos para continuarmos nessa marcha, clamando ao Deus Altíssimo, pela sua infinita misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em favor da nossa nação brasileira, de todo o Brasil, como também de todas as nações na face da terra, em favor do povo de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é aquele que peleja por nós, em favor também daqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que tenham a oportunidade, pedindo a Deus que conceda a oportunidade para que eles também aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amados irmãos, hoje eu gostaria de, juntamente com a amada igreja, meditar em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Os irmãos podem acompanhar também em suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo de número 15,
versículos de número 19 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19 em diante. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Queridos, eu gostaria, como é um culto de doutrina, fazer a leitura com os irmãos, como eu acabei de fazer, e nós fizemos aqui a leitura na revista Almeida, Revista e Corrigida, que é a ARC, e eu gostaria de fazer a leitura desse mesmo trecho, apesar que a palavra de Deus é a mesma, são palavras que são usadas como sinônimos nas traduções, e eu vou usar aqui também a King James atualizada, a King James, que é uma tradução de 1611, o versículo 19 diz: Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, logo depois, os que são da sua propriedade na sua vinda. Amém, irmãos? Amados, eu fiz esta leitura usando também a tradução King James, porque essa palavra, as primícias, muitas vezes, as pessoas, quando fazem uma interpretação bíblica, dão um outro sentido a essa palavra. E na verdade, quando o versículo 23 diz e fala da ressurreição, e há uma ordem nessa ressurreição, e o versículo 23 fala, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, é muito simples. A sua ordem, Cristo as primícias, quer dizer, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Por isso que a revista e Corrigida fala nas primícias, se refere ao mesmo sentido da King James. Cada um por sua vez. Cristo, o primeiro a ressuscitar. O primeiro. Logo depois, os que são de Cristo na sua vinda. Logo depois, os que são de Cristo, que são propriedade de Cristo na sua vinda. E é importante nós analisarmos isto, porque a palavra de Deus, à luz do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, que nos ajuda a entender o verdadeiro sentido da palavra, nós sabemos que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E vocês perguntam, pastor, por que está insistindo nesse tema, nesta interpretação, nesta exegese, nesta hermenêutica? Por que está insistindo nisso? Porque, queridos, muitas pessoas, quando vão falar de ressurreição,
esquecem que a ressurreição de Jesus foi diferente de todos os homens que já viveram na face da terra. Por exemplo, nós sabemos que Jesus ressuscitou a Lázaro. Então Lázaro vem para fora, ele ressuscitou. E Lázaro voltou a viver novamente com seus familiares. Mas, queridos, Lázaro depois ele voltou a morrer. Seu corpo foi sepultado. O espírito está no paraíso esperando o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Nós vimos o exemplo de Eutico, que era um jovem que estava ouvindo uma pregação e caiu da janela. E o apóstolo Paulo foi e orou por Eutico. E Eutico também ressuscitou. E Paulo continuou o culto ainda a madrugada toda pregando a palavra. Mas nenhum destes, nem Eutico, nem Lázaro, nem o filho da viúva de Naim, eles continuaram vivendo eternamente. Eles viveram, foi uma ressurreição física aqui na terra, mas um dia eles morreram, passaram para a eternidade. Mas com Jesus Cristo foi diferente. Ele foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, ele mesmo entregou a sua vida, ele mesmo deu a sua vida por nós. Ele mesmo disse que ele mesmo dava a sua vida, tinha poder para dar e poder para tomar. Disse aos discípulos que ao terceiro dia ressuscitaria, e ressuscitou, passou a sexta-feira, passou o sábado, e domingo de manhã bem cedo, Jesus ressuscitou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando Jesus ressuscitou, já tinha uma profecia, até mesmo em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, quando fala das 70 semanas de Daniel, e que o Messias seria vindo, o Messias estaria sobre a terra, depois seria tirado e não seria mais, ou seja, ninguém colocaria mais as mãos sobre Jesus. Ele padeceu uma vez só pelos pecados de toda a humanidade. Em Hebreus também está escrito isso. O justo morrendo pelos pecadores, ressuscitando para nos dar vida eterna. Ele veio como Cordeiro de Deus, o Cordeiro, como está escrito em Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que está vivo. Amém, irmãos? Está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Um dia voltará para nos buscar. Então, é muito claro que Jesus Cristo foi o primeiro, as primícias que fala, mas cada uma a sua ordem. Cristo as primícias, quer dizer, Cristo o primeiro a ressuscitar. Os que são de Cristo na sua vinda, aqueles que são propriedade peculiar de Jesus, aqueles que passaram para a eternidade com Jesus, ou seja, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos trasladados. É simples assim como está na Bíblia. Embora as pessoas confundam e não entendam, por que não entendem? Queridos, para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não existe ninguém melhor para nos explicar o conteúdo de um livro do que o autor do próprio livro. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz compreender, não somente compreender o sentido e entender o sentido, mas nos dá a capacidade para viver a palavra de Deus, para um dia reinarmos com o Pai. Eu gostaria ainda de usar a tradução NVT, que ela é bem parecida com a NVI e é muito usada nos dias atuais. E quero dizer aos amados irmãos que este exercício bíblico eu gosto muito de fazer em casa e depois transmitir para os irmãos na igreja. Mas como estamos em casa, eu estou mostrando aos irmãos como é bom nós compararmos as traduções, porque existe uma regra hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tudo isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então eu vou ler para os irmãos na NVT, que é a nova versão transformadora, muito utilizada nesses últimos dias, apesar que é o que eu mais utilizo, queridos. Na verdade, continua sendo a Almeida Revista Corrigida, a Pentecostal Revista Corrigida, por causa desses muitos anos do palavreado que nós já estamos acostumados a utilizar desde criança,
mas é muito bom nós usarmos também textos como a King James 1611, e a King James é atualizada, é a Almeida Revista Atualizada. A NVT, ela é bem parecida com a NVI, que é a Nova Versão Internacional, e a NVT é a Nova Versão Transformadora. No capítulo 15, novamente, versículos de número 19 em diante, eu vou mostrar para os irmãos novamente o conteúdo para que nós possamos continuar meditando juntos. A NVT, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19 em diante. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. A nossa tradução, que é a ARC, Almeida Revista Corrigida, diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Expressões que se equivalem e se autoexplicam. Mas se Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Ou seja, Ele é a primícia dos que dormem. Mas, Almeida Revista Corrigida, Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele foi feito as primícias dos que dormem. Então, a primícia, como eu já disse antes, quer dizer o primeiro. Na NVT, nós encontramos aqui: Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Nós lemos tanto na ARC, Almeida Corrigida, como na King James, que tem uma ordem, ou seja, tem uma sequência. Vejamos que sequência, vejamos que ordem é essa que fala aqui a palavra de Deus. Versículo 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar, ou seja, na sua vinda. Então, meus queridos, nós sabemos que a primeira ressurreição, Cristo o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, como eu já disse, Lázaro ressuscitou, mas morreu. Eutico ressuscitou, mas morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas voltou a morrer. Mas Jesus Cristo não. Foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E isso acontecerá conosco quando Ele voltar. Nós ressuscitaremos para nunca mais morrer, para reinar com Ele eternamente. Sabendo que a ressurreição para nunca mais morrer, na Bíblia, é chamada também de primeira ressurreição. Primeira ressurreição porque não passará pelo juízo final. E eu quero mostrar isso para os irmãos, se ainda der tempo hoje. Essa sequência da primeira ressurreição, que está em Apocalipse também, capítulo 20, por favor, os irmãos puderem abrir. Apocalipse, capítulo 20. Nos diz a palavra de Deus, falando da vinda de Jesus em glória. Capítulo 20, versículo número 4 em diante. E vi tronos,
E assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi algumas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição ainda diz mais: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não vou tratar hoje sobre o tema do milênio, porque o tempo é curto, mas vamos falar a primeira ressurreição. Apesar que tem algumas pessoas que dizem que o milênio não é literal, que o milênio é linguagem figurada. Então a Terra é figurada. O planeta Terra é uma figura. O planeta Terra é uma imagem. Porque só fazendo uma ressalva, leia o capítulo 11 de Isaías, a profecia de Isaías, onde o leão, o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, um menino os guiará, e tudo isso fala que será na terra, a natureza será redimida no milênio. E está lá, na terra, bem claro. Para isso ser figurado, queridos, a terra também não deveria existir. Seria uma ilusão o planeta Terra. E nós sabemos que a Terra, o planeta Terra é bem real e nós vivemos nele. E Jesus, quando ele veio para restaurar todas as coisas. E também no milênio será restaurado. Quero dizer para os irmãos que tudo isso é plano de Deus, está na Bíblia. Tem gente que não crê. É porque a Bíblia diz que se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. Mas está tudo na palavra de Deus. E nós aguardamos, antes mesmo que venha o juízo final, haverá um milênio na face da terra. Jesus vai voltar com poder e grande glória? Vai. Mas antes dele voltar com poder e grande glória, primeiro ele vem arrebatar a sua igreja, porque haverá na face da terra uma grande tribulação como nunca houve, nem tampouco haverá. Estamos passando uma prova por esses dias. Eu já falei no outro vídeo, ao princípio das dores. Não percamos a esperança, mas vamos a cada dia servir mais e melhor a Jesus. Vamos viver com a nossa vida no altar. O apóstolo João diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Amém, meus queridos? Então, a primeira ressurreição começou com Jesus. Vai continuar com a igreja e vai terminar aqui, nesta parte de Apocalipse, que aqui são os que foram degolados na grande tribulação, e ainda haverá salvação para eles no final da grande tribulação e na vinda de Jesus para reinar com a igreja, e vai ser instaurado o milênio. E a Bíblia diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Quem foi que não reviveu? Aqueles que não são propriedade de Jesus, aqueles que não estão no reino de Deus servindo a Jesus, aqueles que não estão no paraíso, porque a Bíblia diz que quando a pessoa passa para a eternidade, tem 2 destinos, ou o paraíso ou o Hades. Os que estão no Hades não participarão da primeira ressurreição. Os que estão no Hades terão que enfrentar o juízo final. Mas a igreja, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, não passará pelo juízo final, porque nós vamos participar da primeira ressurreição, que começou com Jesus Cristo e vai continuar com toda a igreja que é dele. Quero fazer uma diferenciação ainda, queridos, entre esta ressurreição que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, que é a primeira ressurreição, mostrando aqui, dizendo o seguinte, que a primeira ressurreição não é um fato isolado. A primeira ressurreição é um processo. E um processo, queridos, ele tem atos contínuos e ordenados. Eu tenho ouvido alguns pregadores de renome dizer que, na verdade, que a Bíblia não segue uma sequência ordenada. Engana-se. A sequência é dada pelo Espírito de Deus para quem entende a palavra de Deus.
Quem não entende não vai compreender, mas está todo determinado por Deus, muito bem ordenado, os fatos. Primeiramente, que não poderia haver salvação se Jesus não tivesse vindo. Ele já veio, já morreu por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou por nós, como lemos agora em 1 Coríntios 15, 19 em diante, e agora nós esperamos nele. A nossa esperança, queridos, não é aqui na terra. Tem muita gente aflito, porque a esperança dele está na bolsa de valores, a esperança dele está nos bancos, a esperança dele está na questão financeira, monetária, de quanto ele tem, quanto vai adquirir, a propriedade ou a posição que ele vai ter na sociedade. Claro que nós aqui estamos vivendo, fazendo a vontade de Deus, esperando em Deus nas mínimas coisas, mas a nossa esperança é a vinda de Jesus para nos arrebatar. Certamente que a vinda de Jesus em glória acontecerá e nós estaremos com ele, estaremos. Mas o primeiro passo é não perder o arrebatamento da igreja. Porque aquele que for arrebatado vai estar com Jesus sempre, ao lado dele. Outra coisa, eu disse que a igreja não passará pelo juízo final no sentido de não ser julgada. Mas nós estaremos no juízo final ao lado de Jesus. Porque onde ele estiver, nós estaremos com ele. Mas não seremos julgados, porque a Bíblia diz que ele primeiro vem nos arrebatar, ele vem buscar a sua igreja. Eu gostaria de mostrar isso aos irmãos, essa ressurreição também em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, porque vai falar de uma ressurreição dos mortos que não é essa do final da grande tribulação. Aqueles de lá, como vocês bem viram, foram aqueles que foram degolados por amor a Cristo, porque na grande tribulação haverá salvação, mas será pelo fogo. Queridos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler com os irmãos o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele procura instruir o povo de Deus da seguinte maneira. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Morreram em Cristo, estão no paraíso. Estes aqui não são os que foram degolados na grande tribulação, pelo contrário, passaram para a eternidade em Cristo. A igreja está viva aqui na terra e alcançaremos a vinda de Jesus para vir buscar a igreja. E esses que morreram em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, no abrir e fechar de olhos, ressuscitarão primeiro. E o versículo 17 completa, leia comigo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, depois nós que ficarmos vivos, porque quando o Senhor vier e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, o apóstolo Paulo chega a dizer que é num abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala em Mateus 24, 27, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Haverá ressurreição dos que morreram em Cristo. No paraíso são chamados à ressurreição. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os que ressuscitaram, toda a igreja agora junta, nas nuvens, a encontrar quem? A encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Pronto. E assim estaremos sempre com o Senhor. O que falei aos irmãos? Vai ter tribunal de Cristo para coroar a igreja, vai ter bodas do céu no Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7, as bodas do Cordeiro. A sua noiva se aprontou, é no céu. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Em Apocalipse capítulo
20, versículo de número 11 também fala que haverá o juízo final e nós voltaremos com Jesus. Será instaurado o milênio, nós reinaremos com Jesus. E o milênio será antes do juízo final. Quero até dizer didaticamente que o arrebatamento da igreja acontece nos céus, a coroação da igreja, que é o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu, enquanto aqui na terra acontecerá a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus voltará com poder e grande glória, e todo olho verá. Mateus capítulo 24, versículo 30. Muitos não têm dúvida da vinda de Jesus em glória, os cristãos. A dúvida dele maior é sobre o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, né? Vim para reinar com poder e grande glória, que será um milênio. Tem os irmãos que são até amilenistas, não creem nem no milênio. Outros creem que vai ser a vinda de Jesus depois do milênio. E tem os que não creem no milênio. Mas nós cremos em toda a palavra de Deus. Cremos que Deus já ordenou todos os fatos. Está tudo bem organizado na Bíblia. O plano de Deus de Gênesis a Apocalipse está tudo bem organizado, bem instruído na palavra de Deus. E sobre o arrebatamento da igreja, que é a maior dúvida de muitos, eu gostaria de citar ainda, queridos, Mateus capítulo 24, versículo 40, nos diz a palavra de Deus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Algumas traduções falam será levado, ou será deixado, outras traduções será arrebatado. Na tradução NVT, nós encontramos dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra será deixada. Na King James, nós temos a expressão arrebatado. Dois homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Arrebatado, levado, tomado. Um será levado, outro será deixado. O que é isso? Arrebatamento. E quem é que vai ver quem vai ser arrebatado e quem não vai? O Espírito Santo de Deus. Ele que conhece as nossas vidas. Temos que agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo, ele ainda diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amados, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, que a cada dia nos prepare, nos fortaleça, nos corrobore para o dia do arrebatamento da igreja. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentramos na tua santa presença, ó Pai. E te pedimos, Senhor, continua salvando as vidas, transformando as vidas, regenerando as vidas. Senhor, também nos dá saúde, vigor, destreza no corpo, na alma e no espírito para fazermos a tua obra. Deus, Jeová, Deus Todo-Poderoso, continua pelejando por nós, os teus servos, pelejando pelas tuas servas, pelejando pela tua santa e amada igreja, porque na tua palavra está escrito: o Senhor pelejará por vós. Deus Todo-Poderoso, nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória, e então louvando o teu nome por toda a eternidade. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém.